Da família menos farta. Vamos dar dicas práticas para você organizar sua despensa, suas compras, economizar e comer bem o mês inteiro. Será que é possível? Deixa eu conversar aqui com a Adriana Rigoni, que é economista, vai ajudar a gente aí a entender como é que a gente pode fazer isso, ficar com a despensa mais robusta até o fim do mês. E também com a Elilene Naruzzi, que é enfermeira, dona de casa, representa muitas mulheres que dão conta, né, dessa multifunção, multitarefa. Meninas, bom dia para vocês. Bom dia. Vamos começar então com a Elilene, para ela explicar para a gente como é que é na sua casa. Elilene, vocês fazem a compra do mês, logo no início do mês, uma compra grandona, vocês vão picando ao longo da semana, como é que é isso? Vamos lá. A compra do mês lá em casa, geralmente a gente começa com uma lista. A gente prioriza realmente aquilo que a gente necessita e depois os supérfluos, porque a gente também não vive sem os supérfluos. Com certeza. Mas assim, geralmente a gente tem uma lista, é o feijão, é o arroz, a gente tem um quantitativo, lá em casa somos 3 pessoas, então o quantitativo ele não é muito, mas um quantitativo que também não desperdice, né? Então a gente procura esses alimentos em supermercados, temos aplicativos que a gente acompanha as promoções. Fica ali vigiando, né? Fica vigiando o que vai acontecer, temos também aquelas inscrições em clubes que às vezes tem nos supermercados. Isso nos ajuda e dá condição para a gente ter algumas promoções. Outra coisa muito importante, dá para a gente fazer aquela lista e a gente compra geralmente não no início do mês, né? Porque no início do mês todo mundo está ali recebendo o ticket, está recebendo o salário e acaba sendo que essas compras acabam encarecendo também no supermercado. Ah, então você tem estratégia que já não compram no início do mês. Não compra. Né? A gente já deixa um pouquinho depois do dia 8 ali que as compras, os mantimentos, né, estão mais baratos. Outra coisa muito importante que a gente utiliza também são as feiras livres, né? Tem aquelas bacias que a gente consegue comprar com um precinho melhor e tudo mais. Então, assim, na verdade, todas essas coisas são para a gente poder ter um preço melhor, né? Hoje em dia, se a gente sair, a gente encontra um supermercado do lado do outro, você encontra supermercado, atacadões que tem um preço diferenciado um do outro, né? Então, você chega num, o ovo está ali 17, o outro está 13. Né? Então, assim, para a gente que é mãe, tem mãe que é solo, tem pai que é solo, né? E ele não tem tempo, ele pode utilizar esses aplicativos também para poder... Ajuda. Otimiza o tempo. E a gente está vivendo num mundo tão virtual, né? Assim, que dá condição para a gente acompanhar esses preços promocionais. Mas a gente compra geralmente não no início do mês, né? A gente compra após dia 8, que já tem, assim, todo mundo já foi no supermercado, os preços começam mais a baixar, e a gente acaba fazendo uma compra mais elaborada. Perfeito. Olha, Adriana, você viu ali, né, Elilene arrebentando nas dicas práticas aí que ela e a família fazem, né? Eu acho que ela falou coisas muito pertinentes e importantes, né, para a gente tentar se organizar e economizar, né? Sem dúvida. Um dos pontos que também é importante a gente lembrar que frutas, verduras, legumes, todos eles têm safra. Então, eles têm a época de colheita. Então, uma das dicas também é quando você vai fazer suas compras, sempre priorizar, na verdade, esses que estão na época da colheita, porque vai ser exatamente a hora que você tem uma oferta maior e com isso o preço vai cair. Então, esse tipo de escolha, quer dizer, é uma escolha muito saudável, o seu cardápio fica variado, o seu valor nutricional fica mantido também. Que legal. E outra coisa importante, realmente a Elilene falou uns pontos muito importantes. O primeiro é fazer uma lista. A gente jamais deve fazer uma compra sem ter uma lista, evitar a hora que você está morrendo de fome, porque a hora da fome não é hora de fazer compra. É verdade. Você vai pegando ali as coisas. Isso. E outra coisa então, até criança a gente deve evitar nessas horas, porque lembra que os doces e balas estão todos na altura delas e você vai ter uma tendência, por um motivo de pirraça, de querer calar aquele momento ali, na verdade, favorecer isso daí. Mas a gente tem que lembrar que o orçamento familiar é uma coisa realmente de família. Então, ele é uma coisa que tem que ser conversada, ele tem que ser discutido para que essas estratégias sejam todas traçadas
em conjunto. E aí a gente tem que lembrar que ainda vale aquela história, né? Vamos ver o que são as contas fixas, aquelas despesas que você tem que manter, que você tem que priorizar. Essas daí você pode pensar no longo prazo, que dá para decidir. Talvez seja até uma questão de cortar, por exemplo, um streaming, alguma coisa que não seja tão essencial, mas para você manter as outras que você considera prioridade. E na hora das despesas variáveis, a gente tem que ir fazendo essas melhores escolhas. Então, pensa no transporte, será que tem como reduzir um pouco, dividindo isso com algum colega na hora do trabalho? Inclusive o meio ambiente agradece com essa escolha também. Verdade. Lembra, falei assim, dos produtos que estão mais perto de casa, e a feira é muito bom, porque ele está trazendo aquilo que é da nossa região, então ele também tem um deslocamento menor nisso daí, né? E ao mesmo tempo a gente vai estar comendo cada vez melhor disso daí. Lembra que o lazer também é importante. Com então, certeza. A gente fazendo essa, vamos dizer assim, essa priorização, vai sobrar um pouco para o lazer e aí a gente decide conjunto o que a família vai fazer para curtir esse momento todo ele junto. Bacana. Adriana, o que é melhor? Fazer uma compra grande no início do mês ou no meio do mês, como é o caso que tem Lilene, ou no fim do mês, ou a gente ir fracionando? Então, antigamente o pessoal fazia muita dispensa, como você falou, porque a gente tinha uma inflação grande demais. Então, era a única estratégia possível para você conseguir se alimentar até o final do mês, mas agora não. Realmente, o recomendado é você fracionar, então divide a tarefa entre a família, porque o certo, de fato, veja os aplicativos, igual ela falou, está certíssimo de fazer, então e faça várias compras durante o mês. Por quê? Primeiro, você não vai encher muito a sua geladeira. E se você encher, ela tem uma tendência a não conseguir fazer essa refrigeração e, com isso, estragar os alimentos. Verdade. Então, você compra quantidades menores, coloca na geladeira e assim você vai estar tendo os alimentos frescos e eles não vão estragar. E, por outro lado, você fazendo essa escolha, você também está aproveitando melhor as promoções. A inflação no nível que está permitindo esse tipo de situação. Então, cabe a gente fazer esse tipo de planejamento e essas escolhas. Compre mais vezes durante a semana mesmo, nem durante o mês, veja durante a semana. Verifique onde que a carne está em promoção um determinado dia, onde tem verdura no outro e se programe para fazer isso. E aí os alimentos, como você falou, vão ficando mais fresquinhos também, né? É legal da gente ir montando. Montar um cardápio. Não sei se vocês têm esse hábito na sua casa. Ajuda também a economizar. Olha, essa semana a gente vai fazer tal coisa aqui para as refeições, né? Isso é uma estratégia bacana também? É uma estratégia maravilhosa, né? Primeiro porque, se você planeja o cardápio, você tem tanto a estratégia de compra quanto a estratégia nutricional. Verdade. Aí os meninos lá da nutrição podem falar como tudo. Mas, por exemplo, agora a abobrinha está um produto muito barato. Se você já sabe que ela está um produto que está com preço mais em conta, o que você faz? Você compra a carne moída, que aí nesse caso ela já não vai estar tão cara, exatamente, faz um recheio e fica um prato maravilhoso. Bota um queijinho por cima. Isso aí, quer dizer. Saboroso. E além de tudo, quer dizer, um valor nutricional muito bom. E o seu preço, nesse caso, ficou bem mais em conta também. Legal. Lilene, você, sua família, vocês vinham observando esse aumento no preço do carrinho quando vocês vão ao supermercado? Olha, eu acho que não só eu, mas eu acho que todo brasileiro tem sentido isso na pele, né? A gente não está tendo, a gente tem o salário que ele é um salário fixo hoje, a gente não está tendo aquele aumento, mas o preço das compras elas têm aumentado muito. Eu concordo, né, em fracionar, porque a gente tem esses aplicativos, a gente consegue acompanhar também, mas existe também a questão do tempo. Então, se eu não tenho muito tempo, eu consigo acompanhar isso no aplicativo e conseguir chegar naquele local, comprar um pouco e levar para casa. Então, assim, na verdade, você pega hoje um produto que todo mundo tem que usar, que nem o papel higiênico. Eu estava falando isso agora há pouco, né? O papel higiênico, se você olhar lá na embalagem, tem 60 centímetros, o outro tem 30. Se você calcula num pacote que vem 12, né, e multiplica isso por 60 que está ali, né, cada rolo, você vai ter 700 e pouco, e um de 30 que vai ter 300 e pouco. Ou seja, muitas das vezes, se você olhar só o preço, você tem que olhar o produto, né, a qualidade desse produto, o que vem nesse produto, né, para a gente poder adquirir. Às vezes você tem uma promoção ali que não é real. Exatamente. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. A Lilene falou tudo. A gente muitas vezes acaba sendo induzido
a cair nessas pegadinhas. A gente fala muito disso da Black Friday, né? Mas acaba que depois, ao longo do ano, a gente esquece. Temos que estar atentos a isso também, né, Adriana? Sem dúvida, porque alguma das estratégias que são utilizadas é exatamente isso. Você reduz o peso, por exemplo, do produto para dizer que ele está mantendo o preço, mas na verdade ele caiu pela metade. Então, a gente tem que ficar muito atento. Quer dizer, não tem jeito. Na hora de fazer o supermercado, vale a pena você também fazer algumas continhas. Aproveita que a calculadora está no celular. Quer dizer, e faz essa continha rapidamente. Isso vale, na verdade, até para as coisas também que você vai fazer pensando num bem mais de longo prazo. Se você quer comprar, sobretudo, né, um eletrônico, faz primeiro a conta. Na maioria das vezes, você abster de ter aquele bem na hora, né, e você fazer um planejamento para conseguir depois, ele vai sair bem mais em conta do que você comprar ele a prazo. Então, quer dizer, qual a estratégia? Primeira, sempre pesquise. Segunda, anote, faz um planejamento, contenha um impulso, né? O consumo impulsivo, na verdade, ele normalmente está vinculado a um apelo que é muito midiático e faz com que você seja levado para uma situação que não é de necessidade. E você acaba pagando um preço maior por isso. Com certeza. Chegou uma pergunta aqui, Júlia Eliane, o nome dela, ela é de Cariacica, bairro Castelo Branco. Obrigada pela participação, Júlia. Ela está falando, vocês estão falando bastante da alimentação e ainda não falaram sobre os produtos de limpeza. Aqui em casa é um grande problema. Tenho 4 filhos, ao todo são 6 pessoas na minha casa e sinto muito isso na hora de comprar. Produtos de limpeza sempre acabam antes da hora. Produtos de limpeza no geral no supermercado é caro, né, gente? Quando a gente fala de tudo, para lavar roupa, para limpar o chão, para limpar vidro. Ela está pedindo aqui dicas, então, para fazer essa dispensa dos produtos de limpeza render aí até o fim do mês. Uma casa com muitas pessoas, né, 6, difícil você manter a limpeza ali sem esse auxílio dos produtos. Qual que seria a dica, Adriana? Então, realmente, os produtos de limpeza ele pesam bastante no orçamento, mas a gente tem que lembrar o seguinte, aquela escolha de marcas, né? Então, tira as marcas, na verdade, da sua lista. O que você está precisando é do produto e não da marca. A gente tem que lembrar que as empresas, elas mesmas lançam como estratégia o produto que é aquele que é mais visado, mas, por outro lado, ela tem o mesmo produto com uma outra embalagem que é de sacolinha e que você pode utilizar também. Então, quer dizer, você consegue fazer as trocas. Outra coisa é, nem tudo eu preciso do produto de limpeza que eu estou comprando. Às vezes eu posso fazer uma composição em que eu vou ter o efeito daquele produto usando coisas mais baratas. Então, por exemplo, será que eu preciso mesmo de um composto para fazer a limpeza do chão ou será que eu não posso usar um vinagre de álcool, que é um produto muito mais barato e que, por outro lado, quer dizer, ele permanece do mesmo jeito, quer dizer, vai me dar uma condição de higiene. Então, eu tenho que pesar, na verdade, fazendo essas novas composições. Como dona de casa, eu faço isso também, quer dizer, a gente deixa as marcas, na verdade, de lado e eu vou atrás daquele poder de limpeza que, de fato, eu preciso. Como é que é na sua casa essa questão do produto de limpeza? Produto de limpeza, geralmente, lá em casa, a gente consegue comprar eles em galão. Então, a gente pesquisa, tipo, 5 litros, né, uma quantidade a mais, porque assim, o nosso tempo já é um pouco curto devido ao trabalho, então a gente procura pesquisar, a gente não vai por marca. Isso aí a gente já não faz mais isso, né? Tem situações como o amaciante, que hoje o pessoal fala muito no Dow, né? Sim. E tem amaciantes maravilhosos, com cheirinho gostoso, com fragrâncias suaves. E às vezes a gente compra algumas essências que a gente coloca dentro, ele tem uma durabilidade até maior. Que é exatamente a composição. E às vezes é até mais natural, sim, né? E fica muito bom. E aí a gente compra em certa quantidade, que dura para 2 ou 3 meses. No caso da... Como é que é o nome dela? A Júlia. A Júlia, né? A Júlia, ela tem 4 pessoas na casa dela. Eu não sei o quantitativo de espaço, né? Na minha casa são 2 quartos, sala, cozinha, área. Então, a gente consegue ter um galão de 5 litros e durar 2 meses. Olha aí. Né? Então, a gente faz essa... eu falo de limpeza mesmo, de cheirinho, né? De essas coisas para casa. Então, a gente consegue fazer isso, limpar direitinho e ter. Né? A gente não procura marca, porque a marca ela sai um pouco mais caro. E tem produtos muito bons que dá para a gente fazer.
E aí tem um comentário também que é o seguinte, a dosagem daquilo que você também está usando. Segue aquilo que o fabricante está dizendo de quantidade, porque muitas vezes você acha que colocando uma quantidade maior vai ter um efeito maior de limpeza. E na verdade não, você está desperdiçando o produto. Exato. E alguns deles você até pode fazer uma diluição. Sim. Inclusive tem alguns que você já compra até para fazer a diluição mesmo, então essa também é uma boa opção. Essa conversa me lembrou a Elilene falando que compra as quantidades maiores, os atacarejos. Muitas famílias usam essa estratégia de ir aos atacarejos. Pode ser uma boa opção, Adriana? Com certeza é uma boa opção. Porque agora aquela velha história, de novo, você também tem que tomar cuidado quando você vai num lugar desse, para não ser impulsivo, por chegar lá. O olho brilha, né? Você quer levar isso tudo. Aí. Então lembra que você, mesmo no local desse, você tem que ir com a sua lista traçada, busca, na verdade, um produto que você sabe que vai ser eficiente, entendeu? E leva para casa esse daí. E até, lembra que também, se você comprou uma embalagem grande, dose a quantidade, porque você tem uma tendência que porque comprou muito, como se fosse, não, então tem, eu vou gastar. Então não, é o contrário, você tem que continuar, na verdade, usar a dosagem correta. Aproveita que sobrou, né, ali, e guarda. A gente tem a mania de ter mais, querer consumir mais, né? E a verdade é que a gente tem que dosar essa quantidade. Olha, eu sempre usei 20 ml, não, tenho mais, vou usar mais. Então, geralmente as embalagens elas vêm dizendo, diluir. Exatamente. Isso. Né? Então é bom a gente prestar atenção nisso, porque a gente acaba ganhando um produto com mais quantidade. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui, nosso tempo está quase acabando, mas dá tempo. Achei essa pergunta do Evandro. Ele não botou o sobrenome, Evandro, obrigada pela participação. Ele é de Vitória, de Conquista, bairro Conquista. Qual o percentual da minha renda que eu devo destinar à alimentação da minha família? Tenho dificuldade para fazer esse cálculo. Na verdade, vou ser sincero, termino o mês e eu não faço cálculo, só vou vivendo. Obrigado pela sinceridade, né? O Evandro mandou a real aqui, acho que muita gente acaba fazendo isso. Tem um percentual ideal? Tem. Na verdade, a gente recomenda que fique em torno, na verdade, de 30% a 40%. Né? Claro que isso vai depender um pouco da realidade de cada um. E aí, vão lá, olha, Evandro, algumas coisas a gente já corta porque nem são tão saudáveis e também pesam muito o seu orçamento. Por exemplo, tira os embutidos da dieta. Normalmente, eles encarecem muito mais o seu orçamento. Tira aqueles produtos que já vêm muito prontos, porque normalmente eles vão ter um valor agregado maior. Então, por exemplo, compra massa, na verdade, do macarrão e você faz o seu molho, que ele vai sair muito mais barato. Então, se você fizer essas escolhas, você vai conseguir manter. Uma dica também, se você for empregado e você recebe um vale de alimentação, lembre que, na verdade, esse vale não deve ser consumido só com lazer. Também destine ele para suas compras. Perfeito. Meninas, nosso tempo acabou. Dicas valiosíssimas. Obrigada pela participação. Adriana Rigoni, economista, e Elilene Naruzzi, enfermeira, dona de casa, trouxe dicas valiosas para a gente também. Gente, obrigada a você também. Boa semana. Tchau, tchau. Até amanhã.